Olá, sejam bem-vindos ao podcast Impacto Social FGV. Nessa série de 6 episódios, você vai mergulhar no conhecimento produzido pela Fundação Getúlio Vargas que impulsiona o Brasil. Esse podcast é gravado no estúdio da FGV Comunicação Rio e está disponível no canal oficial da FGV, nas principais plataformas de áudio e no YouTube. Se você se interessa pelo assunto e gosta de espalhar conhecimento, não deixe de compartilhar também nas suas redes sociais. E hoje o podcast Impacto Social FGV vai falar de educação pública. E nada melhor do que trazer aqui para falar com a gente sobre esse assunto um especialista, ex-ministro da Educação e secretário executivo de Educação, professor José Henrique Paim. Prazer imenso te receber aqui no programa, professor. Prazer é meu, Eduardo. Estou aqui à disposição para fazer uma boa discussão sobre educação. Professor, educação pública é a chave para o desenvolvimento de qualquer sociedade. O Brasil não é diferente. Como é que você enxerga hoje a educação pública? Assim, em que patamar o Brasil está quando a gente fala de educação pública? O Brasil, ele, ao longo desses anos, tem evoluído de forma significativa, comparado, inclusive, com países da América Latina e países desenvolvidos também. No entanto, esse ritmo de melhoria ele é insuficiente para os desafios que o Brasil tem do ponto de vista do desenvolvimento econômico. Então, todo o trabalho que a gente precisa fazer na área de educação, né, seja através do Ministério da Educação, seja através dos estados e dos municípios, é justamente acelerar esse processo de modo que nós consigamos ganhar em qualidade e equidade e também em inclusão num prazo mais curto, para que a gente possa também ter um ganho significativo em termos de crescimento econômico, que permita o Brasil se transformar cada vez mais numa nação mais desenvolvida. Assim, e com todos esses avanços, assim, o quanto que o Brasil está atrás dos países desenvolvidos? É possível mensurar isso? Quando nós olhamos os dados da OCDE, o Brasil, ele, de fato, fica sempre colocado em posições mais atrás, especialmente os países desenvolvidos, né? Mas como nós partimos de um ponto, né, muito sensível, quando nós olhamos os dados, especialmente da década de 80, onde o Brasil tinha uma escolaridade muito baixa e não tinha claramente constando, do ponto de vista legal, né, o compromisso do Estado brasileiro em garantir o direito à educação, nós podemos dizer que nós avançamos. Tá? Mas para que a gente possa atingir esse patamar que os países desenvolvidos têm, eu acredito que nós temos que fazer muita coisa que está associada não só a esse desafio que é melhorar a proficiência dos estudantes, mas ampliar também o processo de inclusão, porque hoje nós excluímos muitos jovens a partir do momento que nós temos um sistema, especialmente da educação básica, que acaba fazendo com que o jovem, muitas vezes, não conclua a educação básica, né? Ele vai sendo retido ao longo dos anos, especialmente ali nos momentos de transição, ou seja, no 6º ano, no 9º ano, né, do ensino fundamental. E isso, além de trazer um prejuízo financeiro e econômico para o Brasil, acaba diminuindo as chances do jovem concluir a educação básica. Então, nós precisamos construir um projeto que envolva essa melhoria da proficiência, mas também aponte para esse jovem uma perspectiva, a partir da educação, de inserção no mercado de trabalho. Né? Porque a nossa Constituição é muito clara, ela diz o seguinte, o Brasil ele tem um compromisso de formar para a cidadania, mas também formar para o mercado de trabalho. Então, esse duplo desafio que o Brasil tem é muito grande, diferente do que nós vivemos nos países desenvolvidos. Além de outros aspectos, como, por exemplo, a questão que se coloca hoje de forma muito clara como desafio dos países desenvolvidos, que é inserir no âmbito de seus currículos a questão socioemocional e de ampliação do pensamento crítico, das questões que estão associadas à ampliação da criatividade e especialmente da convivência e tolerância entre os jovens desses países, porque hoje cada vez mais, quando nós falamos em inovação, desenvolvimento tecnológico,
as soluções dos grandes problemas que a sociedade vive está muito associada a uma colaboração entre pessoas que trabalham nesse desenvolvimento científico e tecnológico. Não existe mais uma criação individual em laboratório, isso está cada vez mais superado. Os desafios são dados para várias instituições, vários cientistas, e eles se organizam de modo a desenvolver de forma conjunta, que a gente chama de inovação aberta. Então, isso precisa contar, obviamente, com o preparo do jovem para conviver com o outro em harmonia. Não, isso é muito importante, né? Porque assim, viver em sociedade é um desafio, né? Com tantas crenças diferentes, culturas, ideologias, e a gente tem visto uma sociedade cada vez que apresenta mais essas dificuldades. Essas dificuldades hoje, talvez elas sejam mais visíveis do que elas já foram no passado, né? E esse certamente é um desafio da educação. Eu só queria voltar um ponto antes, né? Quando você falou daqueles pontos-chave ali, do 6º ano, do 9º ano, que a gente tem uma discrepância no Brasil, inclusive interna, entre os estados e entre os municípios, né? Como eles fazem a gestão da educação básica com os municípios, ali o ensino médio com os estados. Como que é, dentro do próprio país, você ter e vivenciar realidades tão distintas entre as regiões, entre os estados, e até mesmo entre municípios dentro de um mesmo estado? Como é que é isso? Na realidade, nós construímos um modelo educacional, modelo de gestão educacional no Brasil que nós chamamos de compartilhado autônomo. Então, existe responsabilidade, né, para os entes federados de forma diferenciada. Então, municípios, ele cuida da educação infantil e do ensino fundamental. Os estados têm responsabilidade sobre o ensino fundamental e o ensino médio. Então, nós temos aqui, no ensino fundamental, uma responsabilidade compartilhada. E, além disso, um compartilhamento de responsabilidade de oferecer uma educação de qualidade para todos os estudantes em redes distintas, né? E a união cabe, na realidade, também, a partir da autonomia que existe dos entes federados, apenas participar como um apoio, né? Como supletivo e, de alguma forma, também reduzindo as desigualdades educacionais entre os estados e municípios. Nós temos mecanismos hoje para isso, nós conseguimos reduzir bastante a desigualdade em termos de financiamento, com a criação lá atrás do Fundef, do Fundeb, mas nós temos ainda uma dificuldade grande de fazer com que haja uma colaboração maior entre estados, municípios e União, né? Para que a gente possa, através do que é chamado na Constituição de Regime de Colaboração, fazer com que a gente tenha uma boa oferta educacional. E quando nós olhamos o Brasil em relação aos países aqui mesmo da América Latina, né, dando o exemplo aqui da Argentina e México, que são países federados, como o nosso, e a federação colaborativa, o que acontece? Lá, o grau de descentralização da educação ele vai somente até o nível estadual, né? Aqui não, aqui nós temos uma descentralização que vai no nível do município. Aí dificulta muitas vezes que nós tenhamos uma melhor oferta educacional. No entanto, o grande nó que nós temos aqui é a gestão das secretarias, seja ela municipal, seja estadual, porque muitas vezes as secretarias não conseguem, por uma série de razões, mas principalmente porque elas se concentram em processos de suporte, né, alimentação escolar, transporte, infraestrutura, gestão de pessoas, não conseguem ter um foco maior na questão da aprendizagem, criando uma cultura de avaliação, né, e de acompanhamento desses jovens, né? Então, isso faz com que nós tenhamos um sistema que ele, embora atinja muitas vezes resultados razoáveis, né, mas ele peca muito na questão da retenção. Ele acaba, ao longo do processo, perdendo alunos, né, e excluindo alunos em razão dessa dificuldade de ter um acompanhamento mais efetivo. E eu imagino que aí é que a FGV entra no apoio a essas secretarias, né? O senhor hoje está como gestor da Diretoria de Desenvolvimento da Gestão Pública e Políticas Educacionais,
tem viajado o Brasil inteiro, né? A gente sabe aí dos projetos que a FGV DGPE tem tocado. E eu queria que você falasse um pouco sobre a expedição formativa no Maranhão, que é um projeto que vocês vêm desenvolvendo lá na região, né, com a Secretaria Estadual, e que tem obtido aí alguns resultados bem significativos, não é? Eu diria assim que a Fundação Getúlio Vargas, através do DGPE, ela tem conseguido chegar no que nós chamamos de Brasil profundo, não é? Porque nós estamos trabalhando, quando nós vamos ao Maranhão, por exemplo, nós estamos trabalhando no interior do estado do Maranhão, né? E vivenciando ali situações bastante difíceis, embora o estado lá tenha feito um esforço gigantesco de superação dessas dificuldades através de um programa fantástico que se chama lá Escola Digna, mas ainda com muitos desafios. E o que nós fazemos lá? Nós fazemos exatamente o que eu falei anteriormente, é fazer com que a Secretaria de Educação do Estado ela tenha um papel importante na criação dessa cultura de acompanhamento, ou seja, fazer com que o foco da Secretaria, das regionais, da Secretaria Estadual de Educação, as secretarias municipais consigam chegar em alinhamento com a escola no acompanhamento aluno por aluno, né? Turma por turma, também escola por escola. Então, isso é um trabalho que a gente tem feito de base, que vai, de alguma forma, revelando quais são os gargalos que o Estado tem para chegar nessa questão da cultura do acompanhamento. E um dos pontos é sempre a formação de professores. Tá? E aí, no Maranhão, nós já fizemos um trabalho importante, que foi a elaboração do currículo, não só do Estado, mas também apoiando a construção dos currículos dos municípios. Então, nós criamos um documento lá que chama o documento curricular do território maranhense, que permite que cada município, né, e o Estado construa o seu currículo específico. E com base nisso, na criação do currículo, a gente consegue construir essa linha, trilha formativa dos professores e focar em alguns pontos que são muito importantes. Um deles é a questão da alfabetização de crianças, né, que tem responsabilidade, no caso aí, dos municípios, né, que estão nos anos iniciais, atendendo os anos iniciais do Maranhão, e aí o Estado apoia esses municípios para que as crianças possam ser alfabetizadas na idade certa, ou seja, aos 7 anos de idade, né? E para isso acontecer, é fundamental que a gente melhore lá o que a gente chama do regime de colaboração entre o Estado e municípios, né? Então, é um trabalho que está indo nessa direção, com formação de gestores, formação de professores da rede municipal, patrocinado pelo governo federal e apoiado de forma bastante enfática pelo governo do estado, que faz essa assistência técnica aos municípios. E a FGV contribui para que isso seja realizado de forma muito eficaz e eficiente, colocando profissionais de alto nível, fazendo com que nós tenhamos boas formações e transformando esse processo num processo também de aprendizado nesse relacionamento entre Estado e municípios para atingir esse objetivo, que é justamente melhorar esse acompanhamento na ponta para ver e garantir que cada criança seja efetivamente alfabetizada. E eu imagino que a gente já consiga perceber alguns resultados, né? Com certeza. O Maranhão, ao longo desses anos que nós estamos lá, nós já temos pelo menos 8 trabalhos lá que foram feitos. Nós estamos vendo que ele vem evoluindo significativamente. Então, ele se colocou no último levantamento do Ministério da Educação como o estado que mais avançou em termos de alfabetização de crianças. Foi um resultado muito importante para o Maranhão, que é um estado que tem indicadores sociais ainda que dependem de um grande esforço para que sejam melhores comparados com o Brasil. Então é um estado que está começando a demonstrar força e demonstrar avanços com base no trabalho que vem sendo realizado lá pela Secretaria Estadual. E assim, a gente está falando do Maranhão, mas a FGV tem parceria aí com diversas secretarias estaduais, né? Quantas são hoje? Nós temos, pelo menos hoje, em andamento, projetos com 14, mas nós já atuamos em mais de 20 estados, no Brasil todo, municípios também, mais de 2.000
municípios também que trabalham conosco, através de projetos importantes, né, como a Fundação Vale, onde nós atuamos lá no Maranhão e no Pará. Então, assim, é um trabalho bastante abrangente e sempre na direção de construir o que nós chamamos de uma gestão voltada para a aprendizagem. Então você vê, assim, a gente está falando de metade do Brasil aí, metade dos estados brasileiros tem aí parcerias firmadas com a FGV e com projetos em andamento. Quase metade dos municípios também, o Brasil tem mais de 5 mil municípios, 2 mil fica ali um pouquinho abaixo da metade, né? Então, e aí eu queria falar de alguns projetos, né? A gente falou do Maranhão, mas também tem o projeto realizado no estado da Bahia, que é a questão da criação do documento curricular referencial da Bahia. Como que é isso? Assim, é parecido com o projeto maranhense? É muito parecido com o projeto maranhense. Ele trabalha, né, com foco em construir um documento que seja referência para a rede estadual e para as redes municipais, de modo que eles possam construir, a partir desse documento, trilhas formativas, possam construir elaboração de material didático e também o processo de avaliação, né, de avaliação processual. Então, esse é um trabalho fundamental e importante para que haja essa virada de chave, que eu me fiz referência, que é justamente ter uma gestão voltada para a questão da aprendizagem, com acompanhamento dos alunos, que é a grande diferença que nós vemos em relação ao trabalho que a gente vem realizando. E na Bahia, além dessa questão curricular, nós estamos hoje com um projeto muito importante na rede estadual, voltado para o ensino médio, que tem como objetivo reduzir a retenção dos alunos, ou seja, reduzir a reprovação, para que a gente possa incluir esses alunos da Bahia, onde nós temos situações muito graves do ponto de vista social, questões ainda que raciais que influenciam na aprovação dos alunos, né? E a gente tem feito um trabalho com a secretaria liderando esse processo, que tem demonstrado bastante resultados na redução dessa retenção, né, dessa reprovação. Ao mesmo tempo que nós trabalhamos fortemente, usando plataformas digitais, usando a implantação de processos de avaliação formativa, para que a gente identifique os alunos que precisam de suporte, de apoio para melhorar o seu desempenho do ponto de vista de proficiência, né? Então, tem sido feito um trabalho que envolve a melhoria da proficiência e também a recomposição da aprendizagem desses jovens da Bahia, de forma que consiga melhorar o resultado e o desempenho da rede estadual da Bahia. E é um trabalho que está apresentando já bastante resultados, bastante melhoria, né, no processo. Uma das grandes dificuldades para quem lida com educação é, de fato, identificar nos alunos quais são ali os problemas e as deficiências, né? Muitas vezes a gente tem turmas, sei lá, 50 pessoas, 50 alunos para um professor, que às vezes tem que se deslocar de uma escola para outra para dar aula, e às vezes assim não tem tempo, de fato, dele se aprofundar no perfil daquele aluno, né? Muitas vezes ele chega ali, passa o conteúdo que tem que passar, mas ele não consegue identificar esses problemas. E aí a gente tem situações de aluno desmotivado ou que não tem um problema identificado e não consegue se desenvolver. E pelo que você está falando, é nesse aspecto que a FGV entra e auxilia os estados e municípios, né? Sim, no processo de gestão pedagógica. Então, quando nós falamos de gestão pedagógica, um dos elementos que vários estudos internacionais, inclusive, demonstram ser necessário melhorar para que a gente possa ter melhor qualidade, melhor processo de inclusão, é fazer com que o professor crie um vínculo com a escola. E, infelizmente, quando nós olhamos a gestão das secretarias estaduais e algumas secretarias municipais que cuidam dos anos finais do fundamental, nós vamos ver que muitas vezes o professor dos componentes curriculares ou de áreas, né, eles são professores que têm vínculo com mais de uma escola. Ele acaba dando aula em 3, 4, 5 escolas, né? Isso traz um prejuízo gigante, porque o professor não consegue identificar com nenhuma escola e, portanto, ele não acaba se envolvendo, não se envolve com o projeto político-pedagógico daquela escola, né? Ele não consegue criar esse vínculo. E o aluno não se sente também
muitas vezes, muito próximo desse professor, porque esse professor é um professor que ele dá aula em 2, 3 escolas, não cria esse compromisso, né, com a aprendizagem que é necessário. Então, dentre os temas que se trabalha, é justamente reorganizar a parte de gestão de pessoas, reorganizar a rede, para que nós possamos criar esse vínculo que faz muita diferença na hora que nós vamos avaliar as variáveis, né, que acabam influenciando nessa melhoria da qualidade educacional. E, professor, quando a gente fala dessa jornada do professor, que muitas vezes está ali em 3, 4 escolas, isso seria um sintoma de que existe déficit de professores hoje? Você enxerga dessa forma? Nós temos algumas situações de falta de professores em algumas áreas, né? Isso especialmente nas áreas, né, de matemática, química, física, em locais, né, mais distantes, nós temos esse tipo de problema. E os estados atuam muito fortemente para tentar ajustar isso e ir resolvendo, né, esses problemas de contratação de professores. Mas a origem de tudo isso está muito associada também a uma dificuldade que nós temos hoje na formação inicial de garantir a atratividade para que o professor possa fazer esses cursos de formação inicial, tá? E, ao mesmo tempo, se manter e ser incentivado a ingressar nas carreiras do magistério, né? Então, esse é um desafio nacional, não é só um desafio dos estados. Mas eu diria assim que a melhoria da gestão das secretarias acaba influenciando muito no processo de realocação desses professores, tá? E um processo também de valorização do professor. É muito importante que o professor se sinta valorizado, motivado, para que ele possa garantir também uma boa performance do ponto de vista de aprendizagem para os alunos. Queria falar de um outro projeto. Esse aí a gente sai do Nordeste, chega no Centro-Oeste, falando do Sistema Estruturado de Ensino do Mato Grosso, que é um projeto, um modelo pedagógico inovador, né, do ponto de vista da gestão. Conta pra gente como é que é isso, assim, o que ele tem de inovador? Esse é um projeto pioneiro, porque na realidade ele é um projeto que se chama Contrato de Impacto Social, né, que é inspirado no modelo criado no Reino Unido, onde uma instituição de caráter público, mas privada, assume um compromisso com o Estado, no sentido de melhorar a qualidade daquele serviço público, né? No caso aqui, a educação. Então, são definidos indicadores e a manutenção do projeto depende muito do desempenho do projeto ao longo de 5 anos. E o que nós estamos fazendo lá é algo bastante original, por conta de nós termos lá assumido uma responsabilidade muito grande de apoiar o Estado, a Secretaria Estadual de Educação, no sentido de elaboração, né, e distribuição de material didático, implantação de plataforma digital, incluindo avaliação formativa, né, e a avaliação diagnóstica, para que possa haver um processo de acompanhamento, né, e de assessoria pedagógica, de modo que a gente consiga ter o que a gente chama lá que é uma mudança de cultura, que é a gestão da aprendizagem, né, transformar a gestão da secretaria em gestão voltada para a aprendizagem, fazer com que o professor, com que o coordenador pedagógico, o diretor da escola e os regionais do Estado tenham um compromisso muito grande com a questão finalística, que é exatamente a criança aprender. Então, a criança e o jovem aprendendo. Então, nós estamos caminhando rumo a isso, né, lá no Mato Grosso, porque nós estamos justamente ali atendendo todos os insumos necessários, né, formação de professores também, para que o Estado possa ter um melhor desempenho. Como isso é medido a cada ano, né, nós já estamos entrando agora no 3º ano, nos primeiros 2 anos, nós tivemos uma melhora pelo indicador definido pelo Estado de quase 30% no desempenho educacional, né, de proficiência desses jovens e crianças da rede estadual do Mato Grosso. Então,
na nossa opinião, é um modelo bastante vitorioso, né? Que obviamente precisa de ajustes, precisa de tempo para que a gente vá gradativamente melhorando esse processo, fazendo que o Mato Grosso se torne uma referência nessa questão da aprendizagem. E quando a gente fala de educação, a gente sabe que os resultados não são imediatos e que muitas vezes a gente passa ali por muitas mudanças de gestão, por conta de troca de governador, troca de secretário. Como que é passar por esses momentos de mudança ali na gestão para manter um projeto desse de pé? O grande desafio da gestão pública é garantir a continuidade na implementação dos projetos. Educação tem uma vantagem, porque como é uma política de Estado, uma política consolidada nos estados, né, e nos municípios e no próprio governo federal, nós contamos nas secretarias com uma série de quadros de pessoas que muitas vezes são pessoas de carreira, na grande maioria. Pessoas que são professores da rede e que assumem funções de administração na secretaria. Então, há uma alteração no secretário, eventualmente, no próprio governador, mas não há uma alteração naquela equipe que está ali no dia a dia garantindo o apoio, né, aos projetos, às ações. Mas mesmo assim é um grande desafio, né? Nós acreditamos que a continuidade é um grande ponto que nós precisamos trabalhar nessas secretarias para que a gente garanta, né, que independentemente da mudança de governador, independente da mudança de secretário, a gente continue. Mas nós temos exemplos no Brasil de estados que conseguiram, de alguma forma, garantir isso, né? Eu dou como exemplo aqui o estado do Ceará, que é um exemplo importante disso. O Espírito Santo também se tornou uma referência de gestão voltada para a aprendizagem. Pernambuco, onde nós tivemos troca também de gestão, e, de certa forma, se garantiu, né, uma certa continuidade nos projetos que são estratégicos e estão voltados para a questão da gestão da aprendizagem. O desafio é fazer com que nós tenhamos mais exemplos, né? E inclusive, esses exemplos parem de ser citados, porque a gente vai dizer, não, todo o nosso sistema ele trabalha nessa direção, né? Mas eu diria que o Brasil está caminhando nessa direção, porque quando nós vemos o passado recente, nós vimos um foco muito grande assim, do próprio Ministério da Educação, das secretarias estaduais, secretarias municipais, em resolver as questões básicas de funcionamento do sistema, aqueles insumos básicos, né? Que vai desde a questão de organização de um padrão de financiamento para a educação, garantir alimentação escolar e transporte para todos, material didático, avaliação. Essas coisas foram se resolvendo ao longo do tempo e hoje nós vemos que os sistemas educacionais, né, sejam estaduais, municipais, eles têm já uma discussão mais avançada na questão da aprendizagem. Isso é algo que a gente vai colher frutos da frente, né? Isso é muito, muito importante. E em relação a essa questão da aprendizagem, assim, uma coisa que eu queria muito te perguntar era para falar agora de um dos vilões da aprendizagem dentro de sala de aula, que é o telefone celular. Como que as redes estão trabalhando isso? As redes, claro, né, estaduais e municipais. Por que é tão importante a gente não ter o celular dentro desses espaços de aprendizagem? Esse é um tema bastante polêmico hoje, né? Tem uma discussão forte em torno dessa questão, que na verdade envolve uma série de pontos, né? Que é o uso da tecnologia na educação, tá? E quando nós falamos do que a gente vive hoje, que é o que a gente chama de sociedade em redes, né? Que é o Castells, o pioneiro em discutir esse tema, o Manuel Castells, ele fala que a escola ela está atrasada, vamos dizer assim, em relação ao que está acontecendo de transformação no mundo, né? Existe uma defasagem entre o que a escola faz e aquilo que a sociedade hoje, da forma como a sociedade funciona. O que quer dizer isso, né? Quer dizer o seguinte, que o jovem, a criança que chega na escola, ela chega com um conjunto grande de informações, porque ela tem acesso à informação via redes sociais, via internet. Tudo isso acaba pesando dentro da sala de aula.
Então o professor ele muda o papel dele, ele passa a ser mais um mediador, né? Aproveitando essas informações que são trazidas, mas fazendo com que o estudante ele aproveite essa tecnologia e tenha foco na questão da aprendizagem, né? E dependendo da faixa etária dessa criança, desse jovem, o uso da tecnologia dentro da sala de aula pode ser um problema, porque vai tirar a atenção daquele jovem, né, daquela criança, no momento que ele precisa, muitas vezes, absorver o conhecimento. Então, é um tema que está sendo muito discutido hoje no mundo inteiro, né? Nós temos aqui no Rio de Janeiro, especificamente, uma decisão importante que foi tomada aí pelo secretário municipal, Renan Ferrinha, de proibir, né? Mas em alguns estados também existe, especialmente nos jovens, né, do ensino médio, o uso do celular para acessar as plataformas digitais que apoiam o aprendizado, né? Então é um tema polêmico, eu acho que é importante que a gente diga isso, mas, de fato, a gente precisa dosar, né? Como que nós trabalhamos o uso da tecnologia em sala de aula, né? O uso, eventualmente, do celular, porque nem todos os estudantes têm acesso, por exemplo, seja Chromebook, tablets, qualquer tipo de instrumento para poder acompanhar, eventualmente, ali uma imagem que o professor quer mostrar digitalmente, que serve de apoio, né, pedagógico para ele, objetos educacionais que precisam ser utilizados, né? Eu preciso olhar um vídeo, algo, e ele precisa do equipamento, né? Então, como que a gente consegue trabalhar isso? É um dilema e tanto, né? Um dilema e tanto, mas eu diria que é um tema de discussão, né? Se nós formos entrar nessa questão de tecnologia, nós vamos discutir muito, porque envolve também a questão de inteligência artificial, uma série de elementos que hoje estão sendo discutidos, até onde essas tecnologias podem ser utilizadas, até onde elas são positivas e até onde elas podem trazer também um prejuízo para esses estudantes. Perfeito, professor. Então, assim, acho que a gente conseguiu falar bem aqui sobre educação básica, alfabetização na idade certa, mas a gente ainda tem um problema no Brasil, que é alguma taxa de analfabetismo entre adultos, entre idosos, e um dos projetos que a FGV desenvolve, em parceria com a Secretaria de Educação lá do Piauí, é um programa de alfabetização de jovens e adultos. Como é que tem sido isso lá no Piauí? Olha, tem sido fantástico, porque na realidade nós estamos dando oportunidade para aqueles que não conseguiram se alfabetizar, porque quando nós olhamos os dados de analfabetismo de adultos no Brasil, né, a gente sempre considera 15 anos ou mais. Há uma concentração muito grande na faixa dos 60 anos ou mais, e também naquela faixa ali dos 40, 50 anos ou mais. Então, o que significa isso, né? Nós não estamos mais produzindo analfabetos. Nossos sistemas hoje funcionam de modo que as crianças, de alguma forma, vão se alfabetizando, mesmo que não seja na idade certa, mas estão se alfabetizando, certo? Mas nós temos aí um conjunto de pessoas, né, de jovens e adultos, que precisam da atenção do poder público para que eles possam recuperar, né, essa questão, especialmente da alfabetização de adultos, que é algo como se a pessoa tivesse ali sendo negado para ele o direito de ela entender o mundo, né? Porque como é que ela vai entender o mundo sem estar alfabetizada, sem poder ler algo que está na internet, está no celular, né? Escrever um recado. Como a gente pode pensar uma pessoa hoje que está excluída de tudo isso? Então, é muito importante que os governos estaduais, e como o Piauí está fazendo, se preocupem com essa questão. E quando nós vamos para os estados do Nordeste, nós vemos que as taxas, comparadas com o Brasil, são maiores, né? Eles estão fazendo um trabalho, estão querendo reduzir, mas as taxas são maiores. Mas o projeto lá é um projeto muito bem sucedido, por quê? Porque ele é inovador no sentido de fazer com que haja mais efetividade nesse processo de alfabetização. Por quê? Porque ele faz um diagnóstico inicial do adulto, né, do jovem, analfabeto. A partir desse diagnóstico inicial, ele trabalha, né, para que esse jovem, o adulto, ele tenha uma formação, né, que lhe permita ser alfabetizado, e ao final faz outro teste para verificar se ele realmente se alfabetizou.
né? A gente apoia essa aplicação do teste para que ele possa. E há um incentivo para que esse adulto permaneça também na alfabetização. Porque o grande nó aí da alfabetização do adulto é o seguinte, é a recorrência dele voltar aos programas de alfabetização. Por que acontece isso? É muito parecido com o que acontece conosco quando nós estamos estudando uma língua estrangeira. Né? Se eu não praticar, eu tenho que voltar muitas vezes, né, ao nível básico. Que é bem diferente de uma criança, né? É bem diferente de uma criança. No caso do adulto, ele faz muitas vezes o processo de alfabetização e ele não dá continuidade na sua formação, que nós chamamos de educação de jovens adultos. Né? Ele teria que continuar naquele percurso educacional, recuperando o tempo perdido. E aí, muitas vezes, ele faz a alfabetização e não continua na educação de jovens adultos. E lá no estado do Piauí, há uma preocupação em garantir e incentivos para isso, que esse adulto, o jovem alfabetizado, ele ingresse imediatamente, quando ele concluir o seu processo de alfabetização, em turmas de educação de jovens adultos para dar seguimento aos estudos. Porque se ele não tiver atividade de leitura, outros tipos de atividade, né, na sequência da alfabetização, ele vai acabar, muitas vezes, regredindo e voltando para o processo de alfabetização. Então, é muito importante que haja essa articulação entre a alfabetização e a educação de jovens de adultos, que é o aumento da escolaridade. Né? O Ministério da Educação lançou recentemente um desafio também nessa área, né? Que é um programa nacional, retomando, né, o que nós tínhamos lá anteriormente, que era o Programa Brasil Alfabetizado e o Programa de Apoio à Educação de Jovens e Adultos, para que haja um compromisso nacional nessa direção, né, em alfabetização de adultos, jovens e adultos, e ampliação de educação de jovens e adultos, porque nós temos um contingente muito grande de pessoas, inclusive na faixa de 15 a 29 anos, que não concluíram ainda a educação básica. Então, nós precisamos trazer de volta essas pessoas, né, para que elas possam aumentar a sua escolaridade e, eventualmente, fazer uma formação profissional para que elas possam estar no mercado de trabalho, né, com uma melhoria de renda, né, e com uma maior satisfação do ponto de vista de cidadão, né, sendo cada vez mais útil, né, e contribuindo para o desenvolvimento do Brasil. Não, perfeito. Assim, a gente tem certeza que a alfabetização e a cidadania são coisas que andam de mãos dadas, né? Exatamente. Professor, queria agradecer imensamente sua participação aqui no podcast Impacto Social. Fantástica conversa, aula sobre educação. Conseguimos aí viajar um pouco o Brasil junto com o senhor. Está sempre na estrada, visitando aí todos esses estados, acompanhando de perto todas essas parcerias. E queria convidar todo o nosso público a acompanhar o podcast Impacto Social FGV nas nossas plataformas, tanto no Spotify quanto no YouTube. Gente, o podcast fica por aqui, a gente volta numa próxima oportunidade e até lá. Tchau, tchau.